Boa noite, meus amigos. Me chamo Aldair Ferreira e o nosso vídeo de hoje, no nosso canal Veracidade, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês, contando a minha história. E por que eu saí do cristianismo e vim para o judaísmo? Eu, desde criança, eu sempre fui da igreja. Meus pais sempre me levavam para a igreja católica, de forma que um determinado tempo eu já havia feito primeira comunhão, crisma, e todos que fazem primeira comunhão, crisma na igreja católica, naquela época em especial, recebia um catecismo contendo todas as rezas, né, as rezas principais que um bom cristão deve ter nas mãos para estudar, para rezar, né? E eu era muito curioso com as rezas, com tudo que se ouvia, se falavam na igreja, todos os domingos, tanto pela manhã como à noite. Só que chegou também um determinado tempo que eu já pegando aí uma certa idade de 10, 11, 12 anos de idade, brincava muito na rua e passava aqueles senhores indo para a igreja Assembleia de Deus. E isso já lá em Novo Alegre, Tocantins, porque eu nasci e criei naquela região. Interior de Goiás, né? Quando ainda era Goiás, aquela região lá de Tocantins, né? Indo para Arraias. Então, o pessoal passava indo para a igreja e me levava para a igreja. Vamos para a igreja, meu filho, vamos para a igreja. Eu saía da rua, né? Saía da rua e ia de qualquer jeito para a igreja lá, ficava um pouquinho e saía, ia embora. Mas nessas alturas, eu não deixava a igreja católica. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu recebi um presente, eu ganhei um presente de uma tia minha da igreja, né? Ela me deu uma Bíblia de presente. Ela trouxe essa Bíblia de Campos Belos para Novo Alegre, enrolada em um jornal, e falou assim: meu filho, aproveita, leia essa Bíblia. Eu peguei essa Bíblia, gostei demais do presente e li essa Bíblia por 3 vezes. Até que um dia eu já estava bem balançado para a igreja de crente, né? Para a igreja Assembleia de Deus. E um dia eu resolvi atender um convite da minha tia para ir na igreja de Campos Belos de Goiás junto com ela. Era numa quinta-feira, isso foi no ano de 89, no mês de outubro, em uma quinta-feira. Só não me lembro a data, o dia. Foi numa quinta-feira. Eu fui, né? E nesse dia eu tomei aquela decisão chamada de aceitar Jesus, né? A decisão que todos que vão para a igreja que se converte, né? Ao se converter, eles dizem que nós chamávamos e chamam até hoje de aceitar Jesus. Aceitei Jesus como único e suficiente Salvador. E, meus queridos amigos, eu quero salientar aqui que eu não tenho a intenção de ofender ninguém, ofender vocês por estar nas religiões de vocês. Não tenho intenção, até porque eu tenho muitos amigos, pessoas que eu considero muito, eu tenho grande consideração, grande apreço, tanto pessoal da minha infância e os amigos que eu conquistei ao longo da minha trajetória no cristianismo na igreja, porque foram exatamente 29 anos de igreja. Eu já era, logo quando ainda era jovem, eu já era obreiro, né? Eu fui consagrado ao ministério, a participar do corpo ministerial da Igreja Assembleia de Deus, né? Que eles chamam de obreiros, com idade de 16 anos de idade. Eu já fui para o diaconato, depois fui para o presbitério. Não fui mais avante porque é por motivo de certas circunstâncias que não me ajudou. Tá. Eu já li a Bíblia dentro da igreja por 17 vezes. 3 vezes antes de ir para a igreja e depois de convertido ao cristianismo eu li mais
14 vezes. Sendo que 3 dessas vezes eu li a Bíblia de joelho. Tudo que eu lia na Bíblia eu joelhava para ler. Então, assim, era uma forma de acreditar que eu ia aprender mais, que eu ia memorizar mais, que eu ia ser, tipo assim, alcançar mais santidade. Então, assim, pregador, pregava muito, tinha muitos convites para pregar nas igrejas, né? Nas confraternizações de jovens. Mas chegou um determinado tempo, pessoal, que eu já estando morando aqui em Goiânia, chegou um determinado tempo que eu já não estava me sentindo bem na igreja. Não sei se por causa de problemas, né? Problemas na minha vida particular. Eu acredito que mais diante de ver tantas coisas acontecendo na igreja, aquilo que nós chamávamos e que é chamado na igreja de escândalos envolvendo pessoas, líderes e etc. Igreja. Então, assim, eu precisava de ouvir, de ver algo que me impactasse, me deixasse de boca aberta. A minha esposa falava comigo, vamos para a igreja, e eu não importava muito, não estava mais importando com igrejas. Eu que era igrejeiro, um dia eu estava aqui passando por uma situação, a minha mãe me chamou e falou assim, meu filho, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Você não está indo para a igreja. E ela sem ir para a igreja, ela sem ser crente, ela não é mulher de igreja, nunca foi de igreja, mas falou para mim assim, o que está acontecendo com você? Porque você não está indo para a igreja. Porque você é um homem da igreja. Eu era um homem da igreja, desde criança. Mas eu já estava numa situação que muitos cristãos dão nome para isso de frieza espiritual. Está se desviando. Está fraco na fé. Eu estava nessa situação. Mas o que eu queria era de ver na igreja, de ouvir na igreja algo diferente. Algo que me impactasse. Algo que fizesse realmente sentido para tudo. Porque eu estava já numa situação que não estava vendo graça em nada. Né? Então, assim, eu ficava nesse dilema, até que a minha esposa, eu ia mais na igreja por insistência dela, bora pra igreja, e nada. Aí eu falava, o que eu vou fazer, Mas o que acontece? De tanto pelejar comigo, um dia ela me falou que conheceu um certo povo chamado de judeus messiânicos, mas na verdade não são judeus messiânicos, são uma categoria de cristianismo também. Mas o que foi importante para mim, interessante para mim conhecer esse povo, é que eles aproximam um pouquinho da escritura original. Mas a fonte de credibilidade deles é a mesma coisa do cristianismo. Mesma coisa. Creem da mesma forma e tal. Ele só aproxima um pouco mais da escrita original. Eu comecei a ver que alguma coisa ali para mim ia dar certo. Começou a fazer sentido alguma coisa. Mas essa história que eu estou contando para vocês é só uma introdução nesse vídeo de hoje. Eu vou, em próximos vídeos, talvez no segundo, terceiro, eu vou concluir a minha história. E eu gostaria que vocês me acompanhassem para vocês conhecerem um pouco mais, porque eu quero apontar certos temas, certos pontos que são defendidos no meio do cristianismo que me deixava confuso. E eu ia atrás sempre, mas não tinha uma resposta. Eu não tinha uma resposta convencedora. As coisas pareciam tudo fora de anexo, fora de encaixe. E depois do judaísmo, meus amigos, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O que é você conhecer a Deus baseado na escritura original? Baseado nas escrituras hebraicas.
As escrituras hebraicas que não sofreram nenhuma mudança de texto, nenhuma tradução errada, te levando a acreditar em coisas que o texto original mantém o seu ponto na sua escrita, a eficácia da escrita na sua forma original. Então, nos demais vídeos para frente, eu vou estar falando sobre isso. Quero abordar temas como Trindade e etc. e outros mais. Então, muito obrigado. Tenha uma boa noite.